Estamos aqui no nosso quarto episódio do nosso podcast do Instituto Lorena Wiesentheimer com um convidado super especial. Aqui do meu lado, também anfitrião desse podcast, está o meu parceiro de vida e também gestor da nossa clínica. Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai receber aqui um médico que a gente admira muito, né? Ele traz um conteúdo de forma descontraída, conteúdo embasado cientificamente, né? E ele é graduado pela Universidade Estadual de Maringá, né? Foi professor do curso de medicina da Faculdade Uningá e do curso de nutrição também do Centro Universitário de Maringá, do Sesumar, né? Ele é membro de entidades internacionais de endocrinologia, como Endocrine Society e American Association of Clinical Endocrinologists. É professor de curso de pós-graduação do NECPAR, da PUC Paraná, da Uningá nas áreas de obesidade, diabetes e síndrome metabólica. E ele também é delegado regional da Sociedade Brasileira de Diabetes do Paraná, né? E hoje, então, a gente recebe aqui o Sidney Seorini. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado pelo convite. Gente. Pela presença. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu me sinto lisonjeado pelo convite. E sua trajetória é longa, né, Sidney? Há muitos anos na endócrino. Você quer contar pra gente um pouquinho como que foi essa escolha pela endocrinologia? Sempre soube que era essa especialidade que você queria seguir? Como que foi isso? Eu tenho 25 anos de formado, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha plena convicção de que eu seria cardiologista. Então eu entrei tendo convicção que seria cardiologista. Quando eu saí da faculdade, eu sabia o que eu não seria: ginecologista. E a primeira residência médica que eu fui aprovado foi em medicina nuclear na Unicamp. Foi a primeira residência médica que eu fui aprovado. E aí, antes de começar, eu descobri que eu era clínico, né? E aí saiu minha aprovação para endocrinologia. Naquela época, a endocrinologia tinha acesso direto, né? Não era que nem hoje, que você tem que fazer 2 anos de clínica médica e depois endócrino. Endocrinologia era acesso direto. E aí eu me tornei endocrinologista. Então, o meu título de especialista em endocrinologia é de 2003. Então, já faz 22 anos, né, que eu sou endocrinologista, né? E uma especialidade que é cativante e veio mudando muito ao longo desses anos, né? E o nosso objetivo é tentar restaurar o que a gente chama de homeostase, né, que é o funcionamento normal do corpo, né? E é isso que a gente gosta de fazer. Maravilha. Ô Sidney, e como que foi sua trajetória, né, depois que você escolheu endócrino, né? Como que você trilhou esse caminho até hoje, sendo um profissional de sucesso, né, bem conceituado, não só aqui em Maringá, mas referência no Brasil inteiro, né? Que você pode nos dizer aí para os amigos que estão assistindo, tem colegas médicos, empresários, né, dessa sua trajetória até aqui? Sabe que essa sua pergunta é uma pergunta muito importante e que eu tenho pensado muito sobre ela ultimamente, né? Porque a gente vive hoje uma era de imediatismo, né? Acho que os médicos se formam e eles acham que vão fazer o download do app médico, né? E amanhã vão ser médicos de sucesso, né? Então, quando nós estávamos na faculdade, a diferença é que a gente tinha essa noção, assim, de que nós teríamos uma carreira médica, né? Então, a primeira consulta que eu comecei a atender foi no SUS, obviamente, de Marialva. A gente ganhava R$ 2,80 a consulta. Depois eu montei um consultório em Sarandi, porque lá pagava R$ 4,80 uma consulta. E nisso eu já vim estabelecendo um pequeno consultório aqui em Maringá, né, junto com a doutora Kézia Albuquerque, ginecologista, uma gratidão imensa por ela. Eu falo que ela é minha mãe médica aqui, né? Então ela me abriu várias portas aqui, permitiu que eu atendesse numa sala lá no fundo do consultório dela, e ali minha consulta já custava R$ 25. Isso foi em 2003, né? E a gente tinha essa noção assim, né? Meu pai sempre me ensinou, né, que quando a gente sai daqui é destino a Londrina, por exemplo, né? Você tem um caminho a percorrer, né? Você vai passar por Sarandi, por Marialva, né? Você não vai estalar o dedo e aparecer lá em Londrina. Então, eu sempre tive essa noção, né? Então, começava com uma consulta de SUS, depois com uma consulta de SUS melhorzinha, uma consulta a preço popular, e fui atendendo Prever. Prever me abriu muitas portas em Maringá, né? E eu tinha consultório em Maringá, em Marialva, atendia o hospital lá, em Sarandi, Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, né? E chegou uma época que eu atendia Campo Mourão também. Até nascer a Maria Luísa, minha filha que está com 16 anos, né? Quando a Maria Luísa nasceu, eu tinha consultórios em todos esses lugares. E todos iam muito bem, graças a Deus. E aí começaram a acontecer algumas coisas, né? Ela foi para a escolinha com 2, 3 anos, e aí começou assim, olha, tem apresentação da Maria Luísa esse final de semana. Ah, mas eu estou no Mato Grosso do Sul.
Olha, tem festa junina do colégio. Putz, mas eu tenho um compromisso lá em Campo Mourão. E aí de lá para cá eu fui obrigado a fazer escolhas, né? Então, é isso que eu gosto sempre de falar, né? A gente tem que saber de onde você começa, como que você evolui e principalmente onde você quer chegar. Mas você tem que ter a noção de que, em primeiro lugar, jogar limpo, né? Trilhar um caminho justo, honesto, né? Combater o bom combate e chegar onde você quer chegar sem passar por cima de ninguém, né? E fazendo escolhas, né? A vida é isso, né? Então, acho que a trajetória tem que ser mais ou menos assim. Nossa, perfeito. E toda vez que você abre portas, outras vão se fechar, né? Então são decisões que a gente tem que ir fazendo, mas muitas vezes são importantes para a gente conseguir chegar onde a gente quer. E nem sempre são fáceis, né? E a gente começa a ter uma ideia do caminho a seguir quando começa a envolver família e você abrindo mão de estar com a família nesses momentos, né? A gente fecha ciclos, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, né? Tem o ciclo da faculdade, tem o ciclo da pós-graduação, da prova de título de especialista, existe o ciclo da paternidade, né? E a gente vai fechando ciclos e abrindo outros ciclos, né? Um grande ciclo que eu fechei foi em 2019, quando eu me despedi da universidade, né? Já fazia 18 anos que eu era professor universitário, mas eu pude compreender que foi um ciclo, né, que se fechou, né? Hoje eu ainda sou speaker de várias indústrias, eu dou muita aula em pós-graduação, né? A gente tem, como criador de conteúdo digital, eventualmente algumas mentorias, alguns cursos, algumas coisas, mas assim, essa consciência que dói, né? Porque é uma coisa que a gente gostava muito de fazer, mas a gente tem que compreender que existe um momento que a gente tem que fechar um ciclo para que um outro ciclo se abra, né? E a vida ainda vai apresentar vários desses ciclos para nós aqui para frente, né? Isso é importante. Quando envolve família, então. Não sei se você tinha muito isso, mas a gente fez faculdade estadual, né? E a gente tinha essa coisa de se formar e devolver isso de alguma forma para o estado, né? Então a gente também atendeu muito SUS, deu muito plantão. E tudo isso geraram pequenas frustrações ali de a gente querer entregar mais em algum momento e não conseguir pelo tempo de atendimento. Você tinha isso? Isso foi uma dor minha, porque em todo o período que eu tive na faculdade, 18 anos, sempre nós tínhamos ambulatório do SUS. Então, quando eu fui professor do curso de nutrição, eu era o único médico da faculdade, né, que atendia junto com as nutricionistas, justamente para a gente mostrar essa integração do trabalho médico com o trabalho da nutricionista, a prescrição de medicamentos, né, para diabetes, para obesidade, né. Então a gente devolvia, né, isso atendendo os pacientes do SUS. Depois, quando eu fui professor do curso de medicina, a gente devolvia mais ainda, né, e a gente devolvia também ensinando os alunos, tanto os de nutrição como os alunos de medicina. Era uma forma de devolver. Quando fechou esse ciclo em 2019, uma dor minha foi essa. E daí? Como é que eu vou devolver isso daqui para frente, né? E aí eu falo que você fecha um ciclo e abre o outro, né? Porque aí veio a pandemia, em 2020, né? E a gente teve que mudar a maneira como a gente pensava as coisas. Aí é onde que a coisa ficou muito próxima, rede social. Então, uma maneira da gente devolver um pouco isso foi através de rede social. Então, em 2020, eu tinha um Instagram com 2 mil seguidores. Hoje nós temos mais de 70 mil seguidores, né, orgânicos e tudo mais, sem impulsionamento. Aquilo ali é uma coisa que vai crescendo sozinha para crescer de verdade, né? Aquilo que eu falo para você, né, de deixar a coisa crescer no tempo dela, né? E a gente tem feito conteúdos justamente nesse objetivo, de levar para as pessoas boas informações, de levar para as pessoas informações que façam sentido na vida delas, sobre diabetes, sobre mudança de estilo de vida, sobre obesidade, sobre cuidados, né, principalmente com o que a gente chama, entre aspas, hoje das picaretagens, né, que são os tratamentos que não são recomendados, né. Então, uma maneira de devolver isso, hoje, passou a ser dessa forma. Além disso, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Então a gente tem todo um lado cristão, de religiosidade. Então a gente tem feito algumas palestras agora na igreja que a gente comunga no sentido de orientações de saúde, mas levando assim o entendimento da saúde como corpo, como templo do Espírito Santo, num lado mais cristão, que é um lado que a gente tem tentado desenvolver um pouco mais, né? E tentando fazer outras coisas, né, sociais, de ajuda de algumas pessoas que não podem, pessoas carentes que procuram a gente. Então, a maneira de devolver, ela continua, ela só mudou o formato que a gente faz isso, né? A gente fecha um ciclo e abre um outro. Ô Signy, você falou, né, dessa sua trajetória, né, não passar por cima das outras pessoas, né? Eu acho que isso, você falou tudo aí, né? Não só concorrentes, colaboradores, mas a gente vê muito acontecer passar por cima dos pacientes, né? Pois é. Condutas duvidosas, é o que você falou, imediatismo, né? Ainda mais ao mesmo ponto que
as redes sociais elas trouxeram essa parte positiva, ela traz muita comparação. Então ele vê lá o cara fazendo, Dr. Sidney fazendo sucesso, os profissionais que estão começando, fala assim, como que eu vou cortar caminhos, né? E às vezes acaba buscando atalhos que acabam prejudicando os pacientes, né? E como que é isso na sua prática diária? Assim, você recebe muitas prescrições aí, duvidosas, a galera do cinto de fivela, né? Do sapatinho. Sim, a gente vem tendo uma época na medicina hoje, assim, de proliferação das escolas médicas, né? Então, muitas vezes são criadas escolas médicas sem muito critério, sem muita qualidade, e muitas vezes as pessoas que, antigamente, para você passar no vestibular de medicina, ele já era um crivo, né? Muito grande. Então, você já selecionava um pouco, pelo menos do intelecto, não da moral, né? Isso a gente aprende em casa, né? E as pessoas eram tecnicamente muito bem formadas, né? Hoje a gente tem a saída de muitos médicos que não conseguem ter acesso à residência médica, e eles acabam caindo na garra de outros médicos mal intencionados que formam uma série de cursos de pós-graduação que não servem para nada. Você não pode depois falar que você é especialista, né? Ou pelas novas regras do CRM você tem que falar que não é especialista, mas atende na área X, né? O que eu acho que só deixa o paciente mais confuso um pouco. E aí o pessoal gera falsos discursos, né? A internet é um local que você não precisa ser. Você precisa parecer ser. Apenas isso. Então você coloca um terno bonito, né? O cara deixa uma barba crescer quando ele é muito novo, porque ele dá a impressão de que ele é um pouco mais velho e tal. E ele começa a falar coisas que são muito palatáveis para as pessoas, coisas que as pessoas querem ouvir. Olha, testosterona não dá câncer. Olha, a testosterona vai te dar um corpo perfeito e você pode usar sempre que você quiser. O médico que fala mal de testosterona é um médico desatualizado. Câncer de mama não existe, que foi uma coisa ridícula que nós ouvimos agora no final do ano, em pleno mês de combate a câncer de mama. O implante hormonal é seguro e salva vidas. A minha própria mãe foi salva por conta de uma coisa dessa. Então, assim, são coisas que, para quem tem um crivo ético um pouco maior e para quem foi formado de uma outra forma, dói na alma, né? Você vê a sua profissão sendo usada para isso. E médicos ensinando outros médicos a picaretear, né? O seu consultório high ticket agora, fature mais de R$200 mil agora, eu vou te ensinar como, né? Vendendo protocolos de mais de R$20 mil para os seus pacientes. Geralmente são protocolos de soroterapia, que o paciente não tem indicação, ou implantes hormonais, que hoje é a galinha dos ovos de ouro de muitos médicos, né? Então, literalmente, esse termo que você usou é um termo real, né? Eles passam por cima dos pacientes, né? Para atingir o próprio sucesso financeiro. Só que, gente, o dinheiro, qual que é a ordem dele? Né? O dinheiro não é a coisa mais importante. Né? O dinheiro é consequência do seu trabalho, é consequência daquilo que você construiu ao longo da sua carreira, mas não foi o motivo principal de você estar lá. Então, se você é um médico bem formado, se você é um médico que trilhou o caminho correto e você está trabalhando da maneira correta, é só você ter paciência e trabalhar bem, né? Que o dinheiro é a consequência do seu trabalho. Mas não tem que passar por cima, principalmente dos pacientes, né, para ter o dinheiro em primeiro lugar. Até porque tem tanta coisa que traz menos risco para o profissional, que traz menos exposição, que dá mais dinheiro. Eu, por exemplo, falo para os alunos, às vezes, que vêm para fazer o curso de transplante, e aí, quando o foco principal é só o dinheiro, eu falo, gente, não entra então, porque você vai ter um trabalho imenso para você atingir aquela performance, você vai ter que entregar um bom resultado. Se você estiver pensando em dinheiro, tem coisa que dá muito mais retorno, vai investir, vai vender alguma coisa que é um produto. Trading, vai fazer alguma coisa. Né? Eu fico pensando assim, eu tenho 25 anos de profissão, eu tenho pacientes que eles já são meus pacientes há 20 anos. Então, eles vêm me perguntar de vez em quando sobre, doutor, e esse chip, não sei o quê. Eu falo, olha, faz 20 anos que eu cuido da tua saúde. Você não morreu até agora, em primeiro lugar, o remédio que eu estou te passando deve ser correto, senão eu já tinha te matado antes, né? Segundo lugar, eu já conheço você. Se eu ver você na rua, eu te conheço pelo nome, conheço teu marido, teus filhos. Você já imagina a minha cara se eu te indicasse um tratamento desse, daqui 3 anos você fala assim, pô, doutor, tô com câncer de mama, e foi por conta daquele implante ou por conta daquele tratamento que você me passou e tal. Então, a gente tem que lembrar que sentado ali na tua frente, no teu consultório, existe um outro ser humano. Um ser humano que é pai, que é mãe, né, que é esposo, que é esposa, que faz parte de uma família, né? Eu fico brincando quando você chega de avião na cidade assim, que cada janelinha que você vê acesa ali mora uma pessoa, tem uma família, tem um ser humano, tem uma história que mora ali. Então, cada pessoa que senta na nossa frente no consultório é um ser humano, ele tem que ser tratado dessa forma. Então, imagina, Lorena, a nossa responsabilidade como médico, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, você imagina a nossa responsabilidade com o ser humano que senta na nossa frente. Isso vale muito mais que dinheiro. Com certeza.
E é lindo ver a confiança dos seus pacientes, assim, eu recebo muitos pacientes seus e eles confiam muito na sua palavra, e isso é construído, né? Não é do dia para a noite. Então, são pacientes muito antigos que acompanham com você, que foram acompanhando o seu crescimento, né? Dando credibilidade para esse crescimento. Então, e essa é a minha maior riqueza. Essa é a maior riqueza que eu tenho, não é o dinheiro. Eu ganho muito dinheiro com a minha profissão. Graças a Deus eu fui um médico bem sucedido, mas assim, as coisas são muito engraçadas, né? A Aline está escondida ali, né? Mas a Aline passou muita coisa junto com a gente, de começar no começo mesmo, da gente ter um outro tipo de vida, né? E assim, hoje a gente coloca muito isso em voga, né? De você ser, né? Então, uma coisa é você ter, outra coisa é você ser. Você não pode deixar de ser o que você é quando você tem, né? Você tem que falar para o dinheiro quem é dono de quem, né? Quem é que manda em quem. Então a gente vê muitas pessoas se tornarem outras pessoas. Na verdade, elas não se tornam outras pessoas. A Aline fala para mim que elas só revelam quem realmente elas eram, né? Quando entra o dinheiro. Então, assim, o dinheiro é muito perigoso. A gente tem duas provas na vida que são igualmente difíceis, né? A prova da riqueza e a prova da pobreza, né? A prova da pobreza é difícil porque, né? Você tem que galgar, né, tudo que tem pela frente, né? E a prova da riqueza é muito difícil também, porque daí, depois que você, né, obteve tudo isso, o que você vai fazer? Como é que você vai usar esse recurso, né? Você vai devolver isso de alguma forma para as pessoas que te trouxeram até aqui, né? Qual o grau de importância? Então, tem muitos pacientes, por exemplo, que hoje não têm condições de continuar tratando com a gente, mas a gente continua cuidando deles. Eles mandam os exames, a gente vê, porque a maior riqueza que nós temos são eles. Se não fossem eles, todas as outras coisas não teriam vindo, né? Então a gente tem que saber bem quem manda em quem. Vamos falar de polêmica agora? Polemizar, vou tomar um gole d'água. Bom, você sempre posta, né? Faz os seus posts falando a verdade, né? Trazendo ali conhecimento. E que testosterona cai cabelo, todo mundo já sabe, né? Já tô cansada de falar isso. Mas tem outras consequências também, porque se fosse só o cabelo, tudo bem, né? Dá um jeito, mas não, tem outras consequências. E aí a gente queria que você trouxesse um pouquinho quais são as consequências do uso indiscriminado da testosterona. Se ela é realmente o vilão, nunca vou prescrever, é isso? Ou não, elas têm as suas indicações, quando usar e o que ela pode trazer quando feito mau uso dela. Vamos responder por vários parâmetros, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo parâmetro médico, né? Existe uma situação que a gente chama de homeostase, né? Que é o funcionamento normal do nosso corpo, né? Então hoje nós sabemos quais são os valores ideais para tudo. Um hemograma, como é que tem que ser, um exame de colesterol, um exame de glicose, né? Os exames hormonais também. Então nós queremos, por exemplo, regular, né? Fazer uma avaliação metabólica do paciente. Então o paciente procura endocrinologista, a gente vai ver tireoide, suprarrenal, ovário, testículos, se for o caso, hipófise, né? E nós vamos falar para você como que você está do ponto de vista metabólico. E nós temos ferramentas também que quando a gente precisa, a gente usa essas ferramentas para corrigir os defeitos metabólicos. Então, existem deficiências de testosterona? Sim, tanto no homem como na mulher. Tá? Só que, por exemplo, eu recebo um homem jovem, Lorena, tá? Um homem jovem hoje é um menos de 50 anos, eu estou delegando já em causa própria, né? Mas que tem uma testosterona baixa. Mas, por exemplo, eu recebo lá, muitas vezes, homens de 25, 30, 35 anos de idade com a testosterona baixa. Esse cara tem indicação de repor testosterona? Não. O médico, o bom médico, ele inicialmente vai se perguntar o seguinte: por que em um paciente jovem eu tenho uma testosterona baixa? Isso tem vários fatores. Por exemplo, estresse é um deles, outras doenças endócrinas, né? Então, nesse paciente jovem, o primeiro objetivo que eu tenho é tentar restaurar o eixo hormonal. É tentar me perguntar por que ele produz menos testosterona, até a obesidade faz isso, síndrome metabólica, e usar técnicas que eu faça com que o testículo dele volte a produzir testosterona em meios adequados, tá? É lógico que se a gente não conseguir, aí esse paciente tem indicação precisa de repor testosterona em níveis fisiológicos. Vamos lembrar que testosterona no homem vai de 300 a 900, a própria Sociedade Americana de Urologia fala que você tem que ter pelo menos 500 de testosterona no homem, tá? Então, regras, né? A gente tem guidelines, a gente tem diretrizes para tudo isso, tá? Na mulher, né? Na mulher nós temos a testosterona flutuando ao longo do ciclo menstrual, né? Então vocês têm um trem chamado ciclo menstrual. Se eu for fazer a dosagem da testosterona desse cabra aqui, ela vai variar muito pouco ao longo do mês. Se eu for fazer uma dosagem de testosterona em você, por exemplo, ela cai no começo do ciclo, quando você menstrua. Então vamos lembrar que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de menstruação. Então se eu fizer exames hormonais no primeiro dia ou até a primeira metade do ciclo, eu vou ter uma testosterona baixa, um estradiol baixo, uma progesterona baixa.
baixa. E tanto estradiol como testosterona sobem até o meio do ciclo. Então, se eu fizer exame no meio do ciclo, eu vou ter um estradiol já mais alto e uma testosterona que na mulher vai chegar até 30, 40. E ele vai cair depois. Qual que é o grande problema? É o storytelling. Tá? Então, toda essa gama de médicos que tem interesse na prescrição, porque o mercado da testosterona é um mercado muito grande, ele movimenta milhões, né? Então, tanto em manipulações, como em implantes, né, hormonais, como em uso de medicamentos mesmo. Então, o mercado da testosterona colocou na cabeça das mulheres que se você tiver 30 de testosterona é baixa. Tá? Mas, se eu, por exemplo, esses dias eu fiz exame da Maria Luísa, minha filha de 16 anos de idade, ela tinha 30 de testo no meio do ciclo. É o normal. Se você pega uma menina com síndrome de ovário policístico, a cara cheia de espinha e caindo no cabelo, ela tem 60 de testosterona. E eu recebo mulheres hoje com 100, 150 de testosterona, porque colocaram na cabeça delas que se elas não tiverem isso, elas não são mulher suficiente. Só que o corpo humano não foi projetado para isso. Então, voltando para o começo, né? O médico endocrinologista sério, o que ele tem que fazer? Restabelecer a homeostase. Fazer com que o corpo dessa paciente ou desse paciente volte a trabalhar da maneira que ele foi projetado. Tá? Agora, eu sempre tenho convidado meus pacientes a fazer uma outra reflexão, tá? Que é uma reflexão mais antropológica, mais cristã, mais religiosa. Né? Eu falo que ao longo da existência humana, né, Deus foi revelando as coisas ao homem, né? Foi capacitando os médicos a entender como que o corpo funciona. Então, hoje, nós compreendemos como é que esse projeto corpo humano funciona. O problema é quando o médico ele quer ser mais que Deus. Ele não, 30 é muito pouco. Eu quero colocar 150. Esse cabo que projetou essa máquina, ele não entende nada de como é que esse negócio funciona. E aí existem consequências, tá? Quais são as consequências da testosterona elevada? Gente, quando eu falo elevado, eu estou falando assim, níveis suprafisiológicos, níveis que são acima dos níveis usuais, que são os níveis que são procurados, como por exemplo, por atletas para fazer hipertrofia, né? Então o cara que é atleta, ele quer ter 1.500 de testo. Ele quer 2.000 de texto. Quando você fala para ele que isso vai cair o cabelo, ele fala, dane-se o cabelo. Se eu tiver no shape, tiver sem cabelo, para mim tá legal. E eu apanhei muito na internet por falar sobre essas coisas. Vai falar de cabelo para mim, eu quero músculo. Eu não quero saber quanto que vai estar meu cabelo. Tá? Então, quais são as consequências? Vão muito além da queda de cabelo. Tá? Essa mesma hipertrofia muscular que você faz em musculatura esquelética, você faz também no músculo cardíaco, você gera insuficiência cardíaca. Existe uma situação, você vê como que funciona o corpo humano, né? A nossa testosterona, ela tem um ritmo circadiano, ela é alta de dia, ela cai de madrugada. Por que ela cai de madrugada? Para desligar a medula óssea, para você parar de produzir células vermelhas. Então, quando você usa um injetável de testosterona que não tem esse descenso noturno por muito tempo, o que você faz? Você não desliga a medula e o teu hematócrito, que é a viscosidade do sangue, o percentual no teu sangue, quanto é célula e quanto é líquido, ele começa a subir. E aumenta muito o risco de trombose, aumenta muito o risco de infarto. Tá? Nas mulheres, eu vou tendo mudança do formato do rosto, eu vou tendo hipertrofia do masseter, então eu vou tendo um formato de rosto mais parecido com o rosto masculino do que parecendo com o rosto feminino. Eu vou tendo crescimento do clitóris, infertilidade, cessação do ciclo menstrual. Então, é um corpo que está trabalhando fora de um parâmetro que a gente considera de homeostase, de parâmetro normal de funcionamento, tá? E existem várias outras consequências psíquicas, né? Então eu tenho um paciente que já tem ali um certo grau de ansiedade, eu trabalho com nível de testosterona maior nesse cara, às vezes ele apronta alguma coisa, eu tenho problemas conjugais, que muitas vezes estava ali a ponto de dar alguma coisa e se enfia testosterona no homem ou na mulher e acaba acontecendo alguma coisa. Então a gente tem que pensar de uma forma bastante ampla, não se trata só de ganhar massa, ou ter libido, ou ter ou não ter cabelo. Teve até um estudo que acho que saiu ano passado no JAMA, né, falando de que aumentava o risco em quase 3 vezes, o risco de morte em usuários de... É porque é difícil fazer, né, porque os comitês de ética não liberam, né? Mas acho que era observacional e aí eles dosaram nas academias e aí eles detectaram que é anabolizante, né? E morre mesmo. E assim, aí eles colocam a culpa em outra coisa. A culpa da vacina do Covid, alguma coisa absurda, assim. Você entendeu? Então, assim, o que eu aprendi, Lorena, principalmente, assim, tendo rede social falando sobre isso, a gente apanha muito, porque, assim, as pessoas não querem ouvir. O seu discurso, né, o nosso discurso, é um discurso chato. Porque é um discurso que a gente fala assim, olha, gente, nem toda falta de libido é falta de testosterona, libido é multifatorial, muitas vezes está com ferro baixo e a libido vai cair. Então faça uma boa avaliação, muitas vezes relacionamento, né? Muitas vezes você não ganha massa muscular na academia porque você não tem testosterona, mas está com a dieta errada, treinando errado, ou seu biotipo não é um biotipo para fazer hipertrofia, é um biotipo para você ser um corredor, para ser um cara levinho, mas as pessoas não querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? O que o picareta fala. Testosterona é vida.
vem porque eu vou bombar você vai ficar com a libido do caramba, você vai ficar gostosa na academia, você entendeu? Então o discurso é muito mais atraente do que o nosso. É aquela convicção de você saber o que está falando a verdade e alertar aqueles que querem ouvir. Então, se de cada 1.000 pessoas que recebem essa mensagem, uma fala, opa, pode ser então que eu esteja indo no caminho errado, para nós valeu então pelas 999 que torceram o nariz, porque o discurso correto, e não é o correto que eu penso. O que eu penso não interessa. É o correto que as entidades científicas sérias se posicionam. A verdade, por enquanto, né, em 2025, é essa. E por que a testosterona ela pode causar ginecomastia em alguns pacientes? Existe algum tipo de conversão? E outra coisa, por que quando a gente começa a usar a testo, o homem, né, ele tá ali injetando e aí ele tem essa dificuldade de tirar depois? Muito boas perguntas. A ginecomastia vem da conversão periférica da testosterona em estradiol por uma enzima chamada aromatase. Então a aromatase ela faz isso, ela transforma a testosterona em estradiol. E o estradiol é um hormônio que promove o crescimento mamário. Aí os bombados têm todas as técnicas possíveis para ajustar. Não, é só inibir a aromatase, só usar o anastrozol, por exemplo, que é um medicamento usado para câncer de mama. Nem sempre isso funciona, você tem mais uma química no seu organismo, tá? Outra situação que é de começar a usar e não conseguir tirar é porque você lembra que os nossos hormônios, eles são todos regulados por um mecanismo de feedback negativo. Então você tem o hipotálamo, né, que seria o centro nervoso, né, que controla não só hormônios, mas também excede o sistema límbico, né, também excede o sistema nervoso autônomo, né, que regula as funções autônomas do corpo. Esse hipotálamo se comunica com a hipófise, né, que é a pituitária, que é a glândula mãe, e a hipófise, por sua vez, comanda todas as outras glândulas do corpo. E esses 3 sistemas estão interconectados por um mecanismo que a gente chama de mecanismo de feedback negativo, lá da aula de fisiologia no 2º ano. Então, todo médico conhece esse sistema. Então, quando eu dou uma testosterona externa, né, imediatamente a minha hipófise e meu hipotálamo percebem, falam, opa, será que o testículo ficou louco, velho? Tá tendo muita testosterona aqui. Então o hipotálamo manda a hipófise diminuir a produção das gonadotrofinas, quais são elas, né? O LH e o FSH, que são os hormônios hipofisários que estimulam o testículo a continuar funcionando. Então imagina a situação, o cara tá mandando texto lá para baixo. O hipotálamo e a hipófise ficaram loucão, falou, desliga o testículo. Quanto mais tempo esse testículo ficar desligado, mais ele vai atrofiando, né, no nosso organismo, aquilo que não é usado vai atrofiando. Então você vai gerando uma insuficiência, um hipogonadismo secundário ao uso de anabolizantes. Quanto mais tempo você usar esse anabolizante, quanto maior for a dose que você vai usar, maior é o risco desse hipogonadismo se tornar definitivo. Então existe uma situação, um limiar, que abaixo daquele limiar a glândula não volta mais, tá? Então isso é extremamente perigoso, principalmente em homens jovens, que são o foco das academias que não têm filhos. Porque muitas vezes eles são levados a, não, é só fazer uma TPC depois, uma terapia pós-ciclo, é feito com clomifeno ou com outras substâncias que tentam estimular o testículo voltar a produzir. Beleza, se o testículo não tiver baixado daquele limiar, né, que ele não volta mais atrás, isso pode ser verdade. Agora, caso contrário, ele vai gerar uma infertilidade e um hipogonadismo definitivo. Aí ele vai ter que fazer reposição hormonal para o resto da vida, porque ele literalmente queimou os testículos. Ah, Sidney, mas eu tenho mais de 50 anos de idade, agora eu quero shape. Eu estou no auge da minha crise da meia-idade, né? Sou eu, tá? E agora eu quero shape, dane-se o testículo, já vou ter que fazer reposição de testosterona. Então aí existem os outros problemas, né? Como, por exemplo, o aumento do hematócrito, né? O aumento do risco cardiovascular. Às vezes esse paciente já tem um colesterol, já tem um diabetes, já tem outras doenças, que aí é botar fogo no parquinho mesmo. Doutor, passa um gelzinho aí, né? Pode ser um gelzinho, né? Um gelzinho, por exemplo, gente, não tô falando para vocês usar nada, tá? Que hoje em dia, quando a gente grava as coisas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a primeira coisa para o homem, né? O homem com testosterona baixa, a primeira coisa é tentar fazer ele produzir novamente. Então, primeiro tentar detectar por que baixou e tentar fazer a recuperação do eixo hormonal, né? Em homens mais velhos também a gente tenta e muitas vezes a gente consegue, né? Fazer com que ele volte a produzir. É diferente da mulher quando entra na menopausa, que é uma situação definitiva, né? O ovário dela não vai voltar a funcionar. O homem é uma máquina tão rudimentar, né? Que eu posso tentar dar um tranco lá e o testículo do cara volta a produzir, tá? Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer reposição hormonal, que é pro resto da vida. E aí eu tenho várias modalidades de reposição. Então, dentre as modalidades, né, que existe o injetável de curta duração, o injetável de longa duração e o transdérmico,
o transdérmico é melhor, porque quando você passa o gelzinho, né, de manhã, né, ele faz efeito durante o dia e cai de madrugada. Então ele simula muito o ritmo circadiano que a nossa testosterona endógena tem. Então ele é uma forma de aumentar menos o hematócrito, mas sempre usar o gel para atingir doses fisiológicas de testosterona. Se eu passar da dose fisiológica, eu vou ter as consequências né, que a gente tinha falado lá, queda de cabelo, aumento do risco cardiovascular, enfim. Então, repor testosterona é proibido? Não. Desde que a gente esteja dentro da indicação precisa e que a gente faça a reposição para níveis fisiológicos, tá? Então, aí que a gente fala sobre a diferença entre o uso e o abuso hormonal. Então, o uso hormonal, né, dentro dos parâmetros recomendados, é plenamente recomendado, ético, né, as sociedades aprovam. O abuso hormonal, nunca. O Sidney, e tem uma tendência geracional de queda da testosterona na população geral, né? Alguns estudos demonstram isso, né? O que você acredita que pode estar causando isso? É a dieta, essa epidemia da obesidade? O que você acha que é o principal fator? É tudo, né? Porque, assim, exercício físico, uma coisa que sobe a testosterona. Então a gente vem. Então tem um maluco na internet que ele parece o Homem das Cavernas, você já viu? Não. Falando isso, que antigamente, nos seus ancestrais, a testosterona média deles era 1.500. Eu lógico que esse cara está mal intencionado, ele quer promover, né, o uso de doses suprafisiológicas de testosterona, tentando fazer você acreditar que na época da Homem das Cavernas o cara tinha 1.500 de testo, não sei quem é que foi lá medir, né, porque naquela época não dava para tirar sangue do cara e mandar para o laboratório. Mas o que a gente tem hoje? De 300 a 900, tá? O ideal seria você ter 600. 550 e 600. Isso não é da cabeça do Sidney, é a norma da Sociedade Brasileira, da Americana de Urologia, isso é universal, tá? O que a gente vem percebendo? Isso a gente percebe mesmo, tá? Eu tenho vários pacientes de 82 anos, meu sogro, por exemplo, que tem 700 de testosterona, sem repor nada. E tem a molecada de 25 e tem 250, 150. Esse dia eu recebi um cara com 100 de testosterona. Então, por que isso está acontecendo? Então, em primeiro lugar, inatividade física. O cara deixou de fazer, ou, por exemplo, nossos trabalhos não são braçais. Quando o cara trabalhava na roça, o cara fazia exercício todos os dias. Então eu recebo muito paciente do interior aqui, cara que trabalha, entre aspas, na roça. É raro a gente ver um cara desse com a testosterona baixa. Agora, por exemplo, eu tenho um cara que trabalha, por exemplo, numa agência de investimentos, que o cara fica o dia inteiro trabalhando com risco, né, com dinheiro dos outros e tal. Esse cara, geralmente, ele está com inatividade física, está com obesidade. Junto com a obesidade, ele desenvolveu outros problemas metabólicos, como, por exemplo, resistência insulínica, deficiência de vitaminas, e tudo isso faz com que a testosterona dele vá caindo. Tá? Então, existem vários fatores, tanto comportamentais como metabólicos, que vão explicar para nós por que a testosterona média hoje é menor do que era antigamente. Então seria mais o estilo de vida como um todo, né? Então alimentação, atividade física, obesidade, né? Principalmente obesidade e estresse. Se a gente pudesse linkar duas coisas, obesidade e estresse, seriam dois fatores assim muito importantes do declínio da testosterona e consequentemente da atividade, da fertilidade, né? Principalmente nos mais jovens. Então a gente vem percebendo que essa geração mais jovem tem mais obesidade, tem mais síndrome metabólica, tem mais deficiência de testosterona, deficiência de vitaminas. O que a gente tem hoje de deficiência de vitamina B12, né, é uma coisa absurda, que as pessoas não comem mais carne, as pessoas não comem mais ovos, as pessoas desenvolvem doenças, por exemplo, como intolerância à lactose, que antigamente era raro ou era menos diagnosticada que hoje, que são doenças que contribuem para a má absorção de vários nutrientes. As mulheres, por exemplo, têm muita deficiência de ferro, de ferritina, né, e aí cai cabelo e tudo mais, porque hoje em dia não há anticoncepcional, não, eu quero colocar um DIU de cobre, um DIU de prata, ok, você está livre da medicação, mas vai aumentar muito o teu fluxo menstrual, você vai ter muita perda, né? Não só de ferro, mas das outras vitaminas também. Então a gente vê essa geração vivendo muito isso hoje, entendeu? Inatividade, síndrome metabólica, má nutrição, desnutrição, deficiências nutricionais. Eu acho que é dentro desse contexto que a gente tem a ocorrência de tanta coisa. A gente tem hábito agora de fazer exame de massa óssea, né? De fazer densitometria óssea. O que a gente tem de osteoporose em mulher de 30 anos, você não acredita, porque elas vêm de uma deficiência crônica de vitamina D. A gente é criança, né? Foram crianças de apartamento, não tomam mais sol, né? Não tomaram mais leite de vaca, né? Porque hoje em dia inflama, né? Faz mal. Então eu falo para você, a gente já começou a colher os frutos dessa desinformação que essa nova geração foi submetida ao longo desses últimos 10 anos. E a gente vê o valor de referência, por exemplo, da vitamina D baixando, mas porque é a média do nível da população. Só que aí, se a população está baixando esse nível, não a gente não tem que se basear naquilo assim, que vem ali no laboratório. Aí é um outro tema polêmico, né? Porque assim, o que é normal? Né? E o que é ideal?
Porque tanto a endocrinologia como a dermato trabalham com níveis ideais. Então, por exemplo, eu tenho uma vitamina B12 hoje, que se for olhar o valor de referência, é de 180 até 900. Cara, existe alguma coisa na natureza que é normal de 180 até 900? É um range muito alto. É normal que a pessoa tá viva, né? Mas assim, quanto eu tenho que ter para ter cabelo, doutora? 600. Você entendeu? A gente estava comentando esses dias, né? Que a gente tem mais ou menos, compartilha mais ou menos do mesmo valor de referência de algumas coisas, que são os valores ideais, né? Nunca nível suprafisiológico, nunca fazer loucura, né? Eu vi hoje essa semana, B12, quanto que é normal? Pelo menos uns 600. Tinha paciente falando, não, eu vi um médico falando que tem que ter 1.500. Não, aí também já é exagero. Você vai fazer xixi de vitamina B12, vai ser o xixi mais rico em B12 da paróquia. Xixi caro, né? E não vai ter um pernilongo perto do selo e tudo mais. Então, assim, valores normais são uma coisa, valores ideais são outras, né? Mas sempre respeitando os limites superiores de normalidade para não intoxicar. E às vezes essa questão é até meio que subestimada ali e a pessoa tá tratando ali uma indisposição com testosterona, reposição, aí vai ver a B12 tá lá no pé. Insaturação transferrina de 15%. Ferritina baixa, e não tratou o básico, né? Então, é o storytelling, né? Você cria historinhas, as pessoas acreditam nessas historinhas e médicos são treinados superficialmente para tratar essas historinhas, mas esqueceram que existe todo um lado metabólico que é o que manda na vida do paciente. E esse lado metabólico tem que ser muito bem avaliado, porque ele que faz o cara não só ficar em pé, mas ter qualidade de vida. Então, nem tudo aquilo que é vendido para você como o salvador da pátria, o milagreiro, a testosterona que vai resolver tudo, vai resolver por quê? Porque você não tratou o básico. Então, nós estamos deixando de olhar para o básico, para a homeostase, né? Para a parte metabólica do paciente, e nós estamos se vendendo por falsas promessas de produtos milagrosos que podem curar tudo. Tá? Então, assim, a medicina ela não deixou de ser medicina. Tudo aquilo que nós aprendemos lá na fisiologia ainda existe. Muitas pessoas não estão enxergando, mas elas existem e têm que ser tratadas. Acho que falta raciocínio clínico hoje, né? E o médico raiz, né? Nós estamos formando médico da velha ruim. guarda, né? Essa é a verdade. Nós estamos formando médico ruim, que não vai fazer especialidade. Esses dias eu recebi lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, uma proposta de um cara. E aí, quer escalar o seu consultório esse ano? O que é escalar? Faturar mais de 200 mil reais. Eu sou assessor do Dr. Fulano. Eu fui ver quem que era o Dr. Fulano. O Dr. Fulano foi um cara que tinha 2 RQEs e não ganhava dinheiro. Ele descobriu uma fórmula mágica de fazer pessoas ganhar dinheiro mesmo sem ter um RQE. RQE é o registro de qualificação de especialista, que é o que prova para o Conselho Federal de Medicina que você, de fato, é especialista naquilo que você está propagando. Então, o que ele faz? Ele pega médicos recém-formados ou médicos que não têm especialidade médica e ensinam a vender coisas que as pessoas não precisam para ganhar dinheiro. Então, você vai fechar protocolo na tua clínica de soroterapia, de chip hormonal, de aplicar Monjaro na clínica, que é um medicamento que não existe ainda no mercado. Nós estamos em janeiro de 2025, ele não foi lançado ainda. Então, assim, é fazer coisas para ganhar dinheiro, que foi o nosso começo aqui, que vai passar por cima de pessoas, né? Quem são essas pessoas? Seus próprios pacientes. Então, é inverter a medicina de uma maneira que ela não merece ser invertida, né? Então, falta raciocínio clínico, por quê? Porque falta... Quem que era o médico raiz? É o médico que realmente tinha que estudar muito para sair da faculdade. E é o médico que se propagava especialista quando, de fato, ele era um especialista. Era um médico que ele não precisava, como hoje, parecer ser para ele sobreviver. Ele tinha que realmente ser. Ele tinha que sobreviver pela competência dele. Então, esse tipo de médico ele precisa ser resgatado. Não vou dizer que não existe, tem muita gente boa por aí, né, Lorena? Tem muita gente trilhando o bom caminho, fazendo boas formações, né? Mas eu vejo uma grande maioria hoje de médicos, principalmente recém-formados, enveredando por áreas escusas em nome de sucesso financeiro. Eu acho que ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Vai chegar um momento que isso vai ser um grande tiro no pé. Né? Quando dava aula para faculdade, né? A aula da saudade, que era a última aula, a gente sempre falava assim, tem 2 caminhos na vida, né? O correto e o atalho, né? E na vida não tem atalho, né? Uma hora você vai ser convidado, quando você pega o atalho, a voltar lá no ponto de partida de novo e trilhar o caminho do zero. Então, pelo menos é nessas coisas que a gente acredita. Mas você sabe que eu acho que essas pessoas, elas... às vezes não tem tanta consciência assim, e quando tem, elas pensam assim, eu vou sair mesmo, na hora que eu fizer o meu dinheiro, eu vou sair, não vou mais fazer isso, então assim, o que, sabe, eu acho que deve ser isso, assim. Eu vou ganhar 10 milhões, vou ver deles depois e dane-se, né? E o discurso é tão sedutor, esses dias eu tava vendo um vídeo
de um cara que ele falava que ele tinha descoberto a cura da calvície. E eu falei, nossa, eu quero muito assistir esse vídeo até o final, porque eu quero ver no que isso vai dar. E o vídeo era extremamente sedutor, porque a forma como ele tinha chegado naquela solução ali, e o vídeo era super longo, porque eles fazem uma filtragem. Então, se a pessoa fica até o final, ela tem um interesse muito grande naquilo que ele tá falando. E eu assisti uns 30 minutos de vídeo. Eu falei, gente, eu tô aqui perdendo meu tempo, mas eu quero saber o que ele vai falar no final. E aí, no final, ele fala que descobriu a partir de um estudo na China, que ele ficou não sei quanto tempo, aí você vai ver um suplemento que ele fala que cura a calvície. E custa mais caro que os remédios de verdade. Muito caro. E ele conta faz de uma 12 forma vezes, que a não pessoa tem uma percebe. recorrência ali, que ela se faz um plano de assinatura. Então, assim, e eu fico pensando, gente, será que esse cara, ele tá fazendo isso porque ele tem consciência de que ele tá enganando ou ele realmente acha que encontrou a solução? Eu faço a mesma pergunta, porque assim, eu vejo hoje o médico que ele acha realmente que testosterona não faz mal, que ele deixa as mulheres com 150, 200 de testosterona porque elas ganham massa. Eu falo assim, será que esse cara sabe o que ele tá fazendo? E tem consciência, o cara é cachorro mesmo, fala assim, ela vai se ferrar no futuro, mas dane-se, ela pagou o que eu queria. Ou será que esse cara é tão mal formado que nem essa consciência ele tem? Ele foi enganado por quem deu o curso para ele, que deve ganhar também todas as vezes que ele prescreve? Essa é uma pergunta que realmente eu me faço. O Sidney, você comentou do Monjaro, né? Entrando no tema da obesidade, né? Que tá muito em alta agora, né? Tava até vendo uma notícia falando que, eu não sei se é verdade, mas quase 10% da população americana já tá usando os análogos do GLP-1, né? Até impactou na venda nos mercados, né? Da do PIB da Dinamarca. Do Wegovy e do Ozempic. Né? A Novo Nordisk, né? Sim. Diz que se tirar a Novo Nordisk, que é a empresa mais valiosa da Europa, o PIB fica até negativo, né? Diz que baixou a taxa de juros Diz que a população até gostou, porque baixou a taxa de juros, né? O pessoal tá pegando financiamento mais barato por conta desse aumento no PIB, né? Estudos que mostram que o Walmart vendeu menos comida o ano passado do que vinha vendendo, que vinha aumentando a quantidade de comida. Ano passado teve uma queda, e eles alegam isso aos análogos de GLP-1, e que mudou o tipo de comida que é vendida nos mercados, nos Estados Unidos, que é um país que é recordista em nível de obesidade. Então, os análogos de GLP-1, eles impactaram, assim, muita coisa. Na saúde da população, no PIB, no tipo de comida, nas vendas, né? Isso realmente é verdade. E a patente eu acho que encerra agora em 2026, né? Depende, porque assim, ó, nós temos análogo de GLP, os análogos de GLP-1 eles começaram em 2004, 2005 com Exenatida. Deixa eu te contar a história inteira dos análogos de GLP, que é uma história muito legal, pouca gente sabe, e eu vivi essa história porque eu já era médico, e eu vivia essa coisa toda, então eu posso contar porque eu assisti isso, né, de camarote, vamos dizer assim. 2004, 2005, eles lançaram um medicamento que era Exenatida, que era o Byetta. Então o Byetta ele foi o primeiro análogo de GLP que foi lançado no mundo. E o comercial dele era um dragãozinho, que era um monstro de Gila. O monstro de Gila é um monstro que habita o deserto de Kalahari. E ele mordia a presa dele e a presa ficava mole e não conseguia correr. Aí eles falavam, mas o que tem na baba desse bicho aí que paralisa a presa? Então, eles descobriram que existia uma substância na saliva desse lagartinho que chamava Exendin 4. O Exendin 4 era uma substância que tinha 53, 57% de semelhança com o nosso GLP-1 humano. Mas quando ele mordia o bicho e ele colocava Exendin 4 no bicho, ele fazia hipoglicemia e o bicho não conseguia correr. Aí os cientistas na época falaram, esse negócio pode ser usado para diabetes. Aí eles foram ver que tinha uma analogia, né, de 53% com a molécula humana, e que quando a gente fazia os estudos aí, vamos falar um pouquinho de método científico, né? Ninguém cata a saliva do dragão e sai injetando nas pessoas, ninguém pega chip hormonal e sai colocando nas pessoas sem submeter a todo o escalonamento da metodologia científica, né? Estudos em animais, depois estudos de fase 1, fase 2, fase 3, né? Multicêntricos, né? Controlado com placebo, depois você submete isso à aprovação das entidades, FDA e EMA, depois você comercializa. Isso é o método científico. Tá? Então submeteram, fizeram estudos e viram que quando você aplicava a substância, a glicose do cara diminuía, tá? Sem dar hipoglicemia, mas ele perdia peso. Mas era uma molécula que tinha que ser aplicada 2 vezes por dia, porque ele durava 12 horas. Então, na época foi uma revolução, as canetinhas e tal. Depois foi lançado a liraglutida. A liraglutida já tinha 97% de semelhança com o nosso hormônio, porque quando você tem 53% de semelhança, você gera anticorpos.
E aí você começava a ter prurido local, você começava a ter alergias que, com 97% de semelhança que já era o liraglutida, que é o Victoza e o Saxenda, você não tinha. Então, esse daí tá para perder a patente. Então, o que tá para cair a patente é o de uso diário, que é a liraglutida. Então, logo, logo nós vamos ter liraglutida genérica, tá? Então, em vez de aplicar 2 vezes por dia, você aplicava 1 vez só por dia. Como que o laboratório faz? Quando você lança um produto novo, você tem 10 anos de patente, que ninguém pode copiar a molécula, fazer genérico, similar. Só que se você lança para diabetes e alguns anos depois você relança o mesmo produto com outras doses para obesidade, você ganha 15 anos de patente. Então o laboratório lançou liraglutida, opa, parabéns, 10 anos de patente. 5 anos depois, o laboratório bate na porta do FDA e fala: eu tenho outros estudos que mostram que se eu usar doses maiores, liraglutida para diabetes vai até 1,8 miligramas. Se eu usar 2,4, 3,0, ele perde peso, eu vou licenciar para obesidade. Parabéns, para suas novas pesquisas, tem mais 5 anos de patente. Aí assim, de 2 vezes por dia eu passei a usar 1 vez por dia, tá? Ah, mas tomar todo dia, o cara que não tem diabetes tipo 1, fica roxa a barriga e tal. O laboratório investiu mais milhões e desenvolveu, então, a semaglutida. Porque a semaglutida é uma aplicação semanal, embora tenha uns malucos, né, que prescrevam isso para uso diário, né? Mas semanal. Então, a semaglutida inicialmente foi lançada com dose até 1 miligrama, que é o Ozempic, tratamento para diabetes. Agora eles lançaram o Wegovy, né, que é a mesma semaglutida, mas tem canetinha que vai até 1,7, 2,4, tá? Então, essa é a história dos análogos do GLP-1. Agora eu tenho o lançamento do Mounjaro, que ele não é um análogo de GLP-1, mas ele é um análogo duplo. Né? Essas incretinas, né, são hormônios produzidos pelo nosso sistema digestivo, que eles comunicam com o nosso cérebro qual que é o status, né, entre fome, saciedade, nível de energia, se eu estou perdendo, ganhando. Né? Então, o GLP-1 é um dos hormônios. Existe um outro que é o GIP. Tá? Então, o Mounjaro já é um análogo duplo. Ele já é um análogo de GIP e GLP-1. Então, ele faz tudo aquilo que o Ozempic, né, que o Wegovy faz, só que ele tem ainda um outro componente, que é o GIP, que faz lipólise, ele faz queima de caloria, de gordura mesmo. Então, é um medicamento que para perda de peso tem revolucionado. Tá? Então, esse é o histórico. Né? Então, o primeiro que vai perder a patente é a liraglutida. Né? E na sequência, como lançou o Wegovy ano passado, eu acho que eles têm pelo menos mais 5 anos ainda de patente aí. Mas quando você perde a patente, você populariza também o acesso, né, a essa medicação, porque cai o custo. E como que você acha que vai ser assim, com essa perda da patente, né? Além de popularizar, hoje eu vejo que o pessoal toma muito sem orientação médica, igual você falou, né? Tem gente que toma, para tomar 1 vez por semana, toma todo dia. Dose errada, passa mal. Dose errada, ou não faz escalonamento, né? A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia está solicitando para a Anvisa que essas medicações sejam controladas, que sejam vendidas somente sob prescrição médica. É lógico que se você for olhar o rótulo do medicamento, ele tem uma tarja vermelha, né? Venda sob prescrição médica. Então, teoricamente, ele deveria ser vendido somente com receita. A gente sabe que todo remédio de tarja vermelha hoje você compra sem receita, justamente para tentar evitar o mau uso desse medicamento. Aí existe tanto o mau uso por parte do paciente, que é o cara que vai lá e roda a caneta inteira e passa mal para parar no hospital, eu já vi isso acontecer várias vezes, como existe um mau uso por parte do médico, mal formado, ou do cara que quer causar. Então, existe, quando você faz estudo de fase 2, você está fazendo estudo para determinação das doses, né, que vão ser utilizadas. E existe um estudo que foi feito com uso diário, que é para ver a estabilidade da medicação. Então, tem alguns médicos que falam, vamos pegar esse de uso diário e falar que existe estudo que comprova o uso da semaglutida como uso diário, aquele estudo de fase 2. Então, existem próprios médicos que mandam o cara aplicar um pouquinho todo dia. Mas como ele faz efeito uma semana, ele vai fazendo um efeito cumulativo. Então, ao longo de uma semana, você acumulou todas as doses que você fez. Isso é extremamente perigoso. A gente já tem visto casos de pancreatite, caso de paciente que foi parar no hospital por conta desse uso diário cumulativo. Então, existe um mau uso médico, existe um mau uso por parte dos pacientes. Agora, quando bem utilizado e quando dentro de uma proposta de modificação de estilo de vida, de estilo saudável, medicação excelente. Excelente. Agora, quando a gente fala em obesidade, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: obesidade é uma doença, não é estilo de vida. E existem 2 tipos de obesidade. Existe uma obesidade que a gente chama de situacional. Sidney, eu engravidei, ganhei 20 quilos e perdi 10, eu tenho 10 quilos para acabar de perder. Então, foi uma situação que fez com que você tivesse com 10 quilos a mais. E existe a obesidade, doença crônica. Sidney, desde a infância, ou desde a adolescência, ou desde a minha primeira gestação, eu ganhei peso, estou 30 quilos acima do peso, eu não consigo emagrecer, e todas as vezes que eu faço uma dieta ou faço um tratamento, quando eu paro, eu volto a engordar novamente. Então, isso é a obesidade, doença crônica. E isso deve ser tratado como qualquer doença crônica. Então, da mesma forma que o paciente não para o remédio do diabetes, não para o remédio da hipertensão, os pacientes que são portadores de obesidade, doença crônica também,
não devem parar o medicamento para obesidade. Então, esses medicamentos mais novos, como os análogos de LP1 ou os duplos, eles foram feitos já dentro desse contexto, do paciente poder usar essa medicação a longo prazo. Às vezes, num período de manutenção, numa dose menor, mas todas as vezes que ele subir um pouquinho, o paciente retomar a dose maior e fazer aquilo baixar, da mesma forma que ele age quando trata a hipertensão dele, quando ele trata o diabetes dele. E por que alguns pacientes falam que, eu não sei se isso realmente acontece ou é uma percepção, que eles começam usando, aí eles perdem um certo peso, mas depois meio que estabiliza aquela perda de peso. Eles falam que, parece que não tá funcionando mais. É porque não mudou a mentalidade ou não tem nada a ver com isso? Como que é? Existem vários fatores, né? Existe um fator metabólico que se chama efeito platô. Então, você estressa o metabolismo e ele para de perder peso. Então, existem várias estratégias hoje, tanto médicas como nutricionais, para você ajudar o seu paciente a sair do efeito platô. Então, muitas vezes um paciente, você tem que dar mais comida para ele um pouco, tem que rever dieta, atividade física, para que ele saia do efeito platô e volte a perder peso, tá? E existe um outro conceito, por exemplo, existem resistências do paciente. Então, por exemplo, o paciente no primeiro momento ele corta aquilo que é mais fácil. Então tá bom, eu não gosto tanto assim de chocolate, eu não gosto assim tanto de doce. Mas leite condensado eu não vou cortar. Então chega um momento que se ele não cortar o leite condensado, exemplo besta, tá, gente? Dali para baixo ele não emagrece. Porque então, é fácil de consumir, é açúcar, o cara né? tem um carinho, né? Quando a gente fala em comida, nós estamos falando só em alimentação, né? Nós estamos falando em coisas que tem um apego emocional, que tem uma memória afetiva. O bolo de banana que a minha avó fazia, só ela fazia. Então, quando eu tô triste, eu como bolo de banana porque eu me lembro da minha avó. Então, quer dizer, é tudo isso que o endocrinologista trabalha com o paciente durante uma consulta, tá? Então, existe fator fisiológico, efeito platô. Existem algumas resistências por parte dos pacientes. Então, assim, mas agora chegou a hora de mexer com tal coisa e eu não tô afim de mexer com tal coisa, tá? E existe um outro conceito que é assim, o peso ideal versus o peso correto para você. O peso que você mentaliza ter. Então, muitas vezes a pessoa chega lá para nós, ela tem 1,70 m de altura, ela acha que para ela ficar bonita, ela tem que ter 55 quilos. Aí quando ela chega nos 60, ela não baixa disso. O corpo dela está mostrando o seguinte, seu peso não é 55, seu peso é 60. Você acha que você tem que pesar 55, mas o teu peso é 60, tá? Então, o peso desejado versus o peso ideal. Então, memória metabólica, fatores relacionados ao próprio paciente, afetividade, essas coisas todas, e muitas vezes o peso que o paciente deseja ter não é o peso para o organismo dele. Aí ele não baixa mesmo. Perfeito. Bom, a gente queria entrar num assunto aqui, já estamos quase chegando ao nosso final, mas a gente não pode deixar de falar de família e espiritualidade, porque isso é muito forte para você, a gente vê isso nas suas redes sociais e quem tem mais contato com você, você sempre menciona, você já mencionou aqui sobre religião, falou sobre a importância da família, e a sua dinâmica no consultório ali é muito parecida com a nossa, né? Então, a Aline, ela é gestora hoje da clínica, e você exerce a parte médica. É assim, ela manda em tudo, inclusive no dinheiro, eu trabalho para ela. É assim que funciona e dá certo por conta disso. Se ela me deixasse cuidando do dinheiro, não ia dar certo. Não ia dar certo. Quando o Fabrício entrou, ele né, tava naquela fase de abrir mão do CRM e tal, ele falava, mas não, trabalhar para a mulher, né? Ele começou com esse assunto. Aí ele foi começando a perceber que era invertido, que eu tava trabalhando para ele, né? Muito melhor ela vida. É um homem inteligente, né? Feriado? Não, amor, vamos abrir aqui, ó. Você me operou no feriado. E aí a gente queria saber como que isso começou. A Aline, ela é advogada. É nutricionista. Nutricionista, tá. A Aline é nutricionista. E a Aline... Quando nós casamos, a Aline tinha recém-formado em nutrição e a Aline foi trabalhar comigo no consultório, né? E a Aline engravidou da Maria Luísa, então 16 anos atrás, né? Mais de 16, Maria Luísa já está com 16. E a gravidez da Maria Luísa foi uma gravidez que judiou muito da Aline. A Aline passava mal, tinha hipotensão, né? E eu falei, Aline, não tem como você continuar atendendo gente. Então, assim, você tem uma casa para montar, uma família para montar, uma Maria Luísa para esperar, então eu vou ficar aqui. Aí, quando a Maria Luísa nasceu, veio a primeira epidemia lá do H1N1, foi a gripe suína, que matou um monte de gente. E a Maria Luísa nasceu prematura e tudo mais. A Aline ficou mais de um ano em casa com ela, sem sair. Aí, quando foi a época da Aline voltar para o mercado de trabalho, a clínica tinha crescido e eu precisava de um gestor. E aí eu cheguei para a Aline, a gente teve uma conversa. Falei, Aline, o que você prefere? Você quer voltar a atender como Nutri? Só que você vai ter toda aquela questão de agenda, de ficar amarrado como eu fico, ou você quer, eu preciso de alguém para fazer a gestão da clínica. Eu não posso ver se a parede está rachada, se tem que pintar, se o uniforme da secretária está bacana ou não, se tem boleto para pagar, se tem dinheiro para depositar no banco. Eu não consigo fazer tudo isso. E eu preciso de uma pessoa de confiança para fazer isso. Então, o que você prefere fazer? Então, em nome principalmente da família, a Aline abriu mão da profissão dela, de nutricionista, para gerir, né, o nosso negócio. Então, a Aline começou
Então, no começo éramos eu, a Aline e uma secretária. Então, a Aline fazia toda a parte de banco, caramba, tal. A coisa veio crescendo, né? Então, hoje nós temos lá uma gerente administrativa, alguma coisa assim, que é a Rosângela, que se reporta diretamente à Aline, mas a Aline ainda está no comando de tudo. Então, por exemplo, para contratar, para demitir, para mudar coisas importantes da clínica, a comunicação com o paciente. Então, agora estamos revendo toda a parte de comunicação com o paciente, pesquisa de satisfação depois que o paciente saiu de lá. Então, toda essa parte, a cabeça da clínica é a Aline. O Sidney atende pacientes. A Aline faz o resto todo. Eu acho muito legal isso, porque tem algumas pessoas que pensam que, assim, primeiro, trabalhar junto com o marido ou com a esposa, nossa, meu Deus, não ia aguentar, já ouvi isso, não ia aguentar. E pra gente foi tão enriquecedor isso, porque foi desafiador a gente ter que lidar ali com a parte profissional e ao mesmo tempo também pessoal. E como que vocês dividem isso, assim? Chega em casa, vocês falam de trabalho o tempo todo, ou vocês aprenderam a equilibrar? Às vezes a gente fala, por exemplo, ontem a gente chegou de viagem, um monte de ideias, o caramba, então a gente abre uma janela de tempo, né? Sentamos lá na nossa mesa, lá no fundo. Às vezes a gente abre, toma um café, às vezes a gente abre algo mais alcoólico, assim, para dar uma relaxadinha. E nós abrimos uma janela de tempo que a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, as coisas têm que ser, como a gente trabalha junto, em casa as coisas têm que ser muito organizadas, né? Vamos falar de trabalho? Então, nós vamos abrir a janela aqui, vamos falar de trabalho, depois nós vamos seguir, porque assim, você chega em casa, o Felipe tem 10 anos, a Maria Luísa tem 16, o Felipe quer contar da escola, a Maria Luísa está preocupada com isso, com aquilo, tem a própria casa, tem as coisas que, além de tudo, a Aline ainda cuida da casa, né? Nós temos funcionário em casa, mas quem faz toda a gestão da casa é a Aline. Um filho com escola, transporte. Eu falo que é o Uber Black da mamãe, ela que leva e busca. Agora tem um outro rapaz lá que trabalha pra gente, nós contratamos para fazer alguns transportes da Maria Luísa, que a Maria Luísa faz colégio, faz inglês, faz piano, faz mais uma série de outras coisas. Então, assim, você vai ver, quando tiver 2 filhos maiores e mais a clínica e mais a casa, é bastante coisa. Então a gente abre janelas de tempo que a gente conversa sobre isso. E uma coisa que a gente aprendeu muito, eu e a Aline, foi a gente respeitar. Vocês vão ver que assim, nós estamos já aí com 16, 17 anos juntos, né? 17 anos juntos. A gente vai aprendendo, a gente vai se misturando tanto que chega uma hora que eu não sei mais quem é o Sidney e quem é a Aline. A gente vai se tornando uma massa, assim, mais ou menos a mesma coisa. Então eu já sei mais ou menos como é que ela pensaria, ela já sabe mais ou menos como que eu iria pensar, e eu falo que o casal cresce muito com isso, porque a gente passa a se respeitar, a se admirar ainda mais. Então eu respeito muito o trabalho dela, e ela respeita muito o meu trabalho. Então, às vezes, as meninas vêm conversar, as funcionárias vêm conversar alguma coisa e falam, isso é o departamento da Aline. O que a Aline falou para você? Então, se a Aline falou tal coisa, essa decisão é da Aline. Se for coisa médica, departamento médico, vou fazer que esse paciente é Sidney. Então, a gente foi aprendendo várias coisas, né? A criar janelas de tempo, não levar tanta coisa de trabalho para casa, mas tem dia que é necessário. A respeitar muito o trabalho um do outro, né? E a comunicação, né? Tem um momento que a gente fala, preciso conversar um negócio com você delicado. Então, vamos abrir uma janela de tempo aqui, vamos conversar sobre isso e não deixar isso interferir depois na nossa vida como casal, entendeu? Mas a gente cresce muito, a gente vai se tornando uma coisa só. Isso é legal. A gente também, né, amor? A gente começou a... Primeiro a gente foi se desenvolver, né? Pra lidar com uma situação nova, né? Então a gente fez cursos e desenvolvimento pessoal, né? E eu acho que... Nos aproximamos muito da igreja também. Também espiritualidade, acho que a pandemia também fez a gente espiritualizar mais, né? A pandemia foi um convite, né? E eu acho que é importante ter, né, você tá lá na parte médica, então você vai focar ali nos artigos, né, no seu paciente, e você tem uma outra pessoa de confiança que olha para o resto, né, que não é o resto, que às vezes é mais importante. Então, a forma como a secretária responde ali seus pacientes, não adianta nada você estudar, se dedicar e ser um ótimo médico, sendo que não tem treinamento da secretária, ou se não tem alguém para supervisionar ali. Então, acho que é um trabalho, assim, essencial, né? E quando tem uma pessoa de confiança ali, a gente no começo a gente não conseguia dividir, né, amor? E depois que a gente começou a aprendendo com o tempo, né? E hoje é difícil. Desequilibra ainda, né? Bastante. Não é difícil chegar em casa e não falar né? Mas a gente tenta... agora é o tempo do Benjamin. Relaxar, É que nós já temos mais tempo nisso do que vocês, né? Então vai melhorando. Vai. Eu falo assim, da pandemia. A pandemia foi uma coisa, foi um convite à espiritualidade. Eu acho que Deus não permitiria que isso acontecesse no mundo sem que tivesse alguma coisa muito grande por trás disso. Então foi um convite à espiritualidade, foi um convite às famílias
estarem unidas novamente, né? Que muitas vezes o cara era vendedor, ele vinha para casa uma vez por semana, de repente ele começou a conviver com a esposa todos os dias, né? Teve muito casamento que não aguentou isso, né? Mas teve vários outros que fortificaram muito. Então, assim, a pandemia foi um convite a muitas coisas, né? E principalmente a questão da espiritualização, né? O fato de eu ser médico, isso é uma história que pouca gente sabe, né? Eu devo muito isso à minha devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? Na minha família não tem nenhum médico. E na época que eu fiz faculdade, tinham 4 faculdades de medicina no Paraná, e dessas tinha o quê? O UEM, o UEL e Federal do Paraná, que eram estaduais, que eram públicas. Estava começando no Oeste, estava começando medicina no Oeste. Então tinham 20 vagas na UEM por ano. Então você tinha que passar em alguma coisa dessa. O pai chegou para mim e falou, ó, te dou estudo, mas tem que passar na faculdade pública que tem mais 2 irmãos para estudar, né? Então para entrar nisso foi já uma questão de você... E eu fui criança pequena lá em Colorado, estudei em colégio estadual minha vida toda, né? Quando eu cheguei aqui para ter que vencer esse obstáculo todo, a espiritualização foi uma maneira de se manter são e conseguir fazer. Eu era músico, né? Minha profissão de ser médico era músico. Eu tocava na noite, eu dava aula de violão, vim de Laranja, né? Então eu demorei 2 anos passando no vestibular, porque eu tinha que chegar num nível onde as outras pessoas estavam. Então isso foi a primeira grande superação. E sem a religiosidade, sem a devoção que eu tenho à Nossa Senhora Aparecida, eu não teria conseguido vencer essa primeira barreira. Então eu tenho alguns combinados com ela. Entendeu? E foram combinados que eu fiz com ela desde quando eu passei no vestibular. Eu cumpro esses combinados até hoje. Então nós temos um código, eu e ela. Né? Então são códigos muito pessoais, mas que foram compromissos que eu fiz com a minha fé, com a minha religiosidade, em troca de me tornar médico. Então, por conta disso, que eu me cobro tanto, né, nessas questões de honestidade, de falar a verdade, de não passar o paciente para trás, de não passar por cima do paciente, porque eu sei quais são os compromissos que eu fiz para chegar aonde eu cheguei aqui até hoje, entendeu? Então eu levo isso muito a sério. E naquela coisa da troca, né, que você tinha colocado para mim, quando cessaram os atendimentos de SUS, né, eu comecei a pensar em maneiras diferentes de dar essa troca, porque eu acho que essa troca é importante para todo mundo, entendeu? E é aí que a gente tem feito dessa forma, mas eu acredito que ciclos abrem, fecham, e na medida do meu merecimento, na medida que isso for sendo necessário, outras maneiras de dar essa troca vão me ser apresentadas e eu tenho que estar atento para quando essas coisas acontecerem. Perfeito. E como que você passa esses valores para os seus filhos? Você faz isso pelo exemplo, porque eu acho que as crianças em geral aprendem muito pelo exemplo, né? Ou você tem os seus momentos que você passa isso de alguma forma? Como que você consegue? Lorena, Deus fez um filho diferente do outro e jogou fora o manual do proprietário. E você vai perceber, né? Antigamente, quando eles tinham a idade dos seus, a preocupação era febre, essas coisas e tudo. Eu já tenho uma adolescente de 16 anos que vive num mundo que considera normal muitas coisas que a gente não considera, e eu tenho explicado muito essas coisas para ela, pelo exemplo, e também muitas vezes eu tenho que convidar para uma conversinha um pouco mais próxima, entendeu? Então essa questão de ser o pai, ser a mãe, qual que é a minha função, qual que é a função da Aline, quando é que nós dois temos que conversar juntos, quando é que a gente tem que separar e conversar separadamente, mas assim, aí nós temos outros códigos, eu e a Aline. Eu não contraria ela na frente das crianças, entendeu? Tua mãe falou, tá falado, eu não vou falar contrário dela. Então, existem códigos que a gente vai escrevendo juntos, né? Para que a gente, porque a criança, ela pede limite, essa é a primeira coisa. Nós deixamos dar limites para os nossos filhos, eles pedem esse limite o tempo todo. Então, eles têm que, olha, você pode ir até aqui, e daqui para frente você não vai. Porque o teu limite é até aqui. Ah, mas o filho do fulano, olha, filho, aqui em casa as regras são essas aqui. Um dia que você tiver lá maior de idade, que você for morar sozinho, não sei o quê, você escolhe as suas regras. Mas, pelo exemplo, pela conversa, pelo convívio, eu estou te mostrando que aqui é um lugar seguro para você chegar. Daqui para frente eu não gostaria que você fosse, né? E são um diferente do outro, entendeu? Então, a Maria Luísa eu tenho que conversar muito com ela. O Felipe, ele é muito mais do exemplo, do estar junto, de abraçar e tal. Então, você vai descobrir que seres humanos são totalmente diferentes, né? É fazer essa leitura entre o que esse aqui é diferente daquele outro, que é a grande arte da coisa e que a gente pena um pouco para aprender como é que faz isso, tá? Mas eu acho que o exemplo é uma das coisas principais. Meu pai me falava, eu sempre fui muito teimosa quando eu era adolescente, porque eu achava que algumas coisas davam certo se fizesse assim, e meu pai me falava, olha, Lorena, tem gente que aprende pelo amor, mas às vezes você escolhe aprender pela dor, e eu quebrei muito a cara aprendendo pela dor. Você sabe que eu sou fã do seu Jesuí, né? Eu sou fã dele. Meu pai é paciente do Sidney. Meu pai é fã de você um cara também. da ciência, um cara... E nessas férias agora, eu ainda comentei exatamente isso.
Estava meu pai junto com a gente e tudo mais, falou, olha, a gente ensina aqui dentro de casa pelo amor. Então a gente mostra para você, um não, é dolorido receber um não, mas eu tô te dando um não com amor. A vida vai te dar esse mesmo não lá fora de uma outra forma, diferente. Então, você pode escolher como é que você vai aprender. Se você vai aprender né? Então, entenda que faz parte da vida levar não, né? Depende de como você aceita esse não, né? Então, mas eu acho... Não, por mim, não. Então, você pode, né, escolher aprender isso de uma forma mais carinhosa, num ambiente controlado, né? Pensando por que meu pai me falou não, ou você pode quebrar a cara fora. Lógico que eu não sou o dono da verdade, né, Lorena? Às vezes o não que eu dou aqui, a vida dá um sim lá, mas assim, geralmente você pode lembrar que tudo aquilo que a tua mãe te falou lá atrás, Sim. não vai dar certo. Mas por que não vai? No final das contas aconteceu. Esposa, então, quando fala que vai dar errado, pelo amor de Deus, eu falo isso. Não, esse negócio vai dar certo. Você ouve bem, porque acho que elas têm um outro sentido ali e tudo mais, tá? Mas são as formas diferentes de você aprender. O segredo é concordar, né? O segredo para ter um casamento feliz é concordar, né? Sabe que interessante, por exemplo, as coisas vão mudando muito, né? A gente se casa e geralmente a gente é muito jovem, né? A Aline é mais jovem do que eu, mas geralmente a mulher é mais madura do que o homem, né? Então eu e a Aline nós temos uma diferença de 10 anos aí de idade, né? Mas eu vejo que a diferença, o homem nunca sai da quinta série, né? Por isso que os homens morrem primeiro, né? E tudo mais, tem todos os memes. Então assim, a gente vem evoluindo juntos, né? A gente vem amadurecendo juntos. Então eu acho que o estado de arte é quando você compreende bem quem é a pessoa que está do seu lado, que você aprende um código bacana para você se comunicar com essa pessoa e ela com você, mas acima de tudo, quando você admira e respeita a pessoa que está do seu lado, você não precisa concordar com tudo, mas existem momentos que você tem que abrir uma janela e falar, olha, hoje nós vamos... Ela está falando que sim. Hoje nós vamos conversar sobre tal coisa. Por exemplo, eu adoro carros antigos. Então, qual que é o meu hobby, né? Eu tenho ainda o hobby da música e eu tenho lá hoje, fiz a conta ontem, 17 carros antigos. Nossa. Né? E é uma coisa que no começo do relacionamento a Aline não compreendia muito do porquê, né? Aí, esse final de semana, agora eu tô mudando para um outro barracão, né? Porque eu preciso organizar. Aí eu tive que abrir uma janela de tempo, espaço, falar, Aline, preciso explicar uma coisa para você. Eu gosto disso porque isso para mim significa isso, isso e isso, tá? Como médico, tal coisa me desgasta, e aqui eu gostaria de fazer isso, isso, aquilo, trabalhar com outra coisa, minha cabeça, não sei o quê. Aí ela fala, eu não gosto que você faz isso porque você gasta demais, você não sabe quando você gasta nisso. Então, ontem nós abrimos uma janela de tempo e conversamos sobre isso e ajustamos algumas coisas. Mas isso vem com a maturidade. Então a gente vai aprendendo, né? Por isso que das coisas envelhecer é bom e ruim em alguns motivos, né? O único lado bom, eu acho, assim, do envelhecimento, né, é que você vai se tornando mais maduro, né? Mais consciente das coisas. Então isso é um lado bom. É um lado ótimo, na verdade, né? Os outros são ruins, dói as pernas, tem umas coisas que eu sentia, cai cabelo. Mas não é a opção, né? A melhor opção é essa, né? A outra é morrer cedo, né? Morrer cedo ninguém quer, né? Então eu quero ficar velho mesmo, eu quero ficar um velho bom, né? Cabeludo, né? E tudo mais. Bom, acho que chegamos ao fim, foi muito enriquecedor, muito obrigada, Sidney. E você tem algum recado, assim, para dar, tanto para os médicos, né, que estão entrando aí, que a gente falou muito de imediatismo, e passar um pouco dos seus valores aí, você quer deixar uma frase final? Uma mensagem. Uma mensagem? Eu acho que, da minha compreensão hoje, dos meus 50 anos de idade, eu acho que ser médico é ganhar um dom. No inglês, né, a palavra dom é gift, né, que é um presente, you have a gift, né, você tem um dom, você ganha um presente. E quando Deus dá para nós os nossos talentos, né, a própria Bíblia diz que você pode enterrar, né, ou você pode multiplicá-los. E para quem enterrar, haverá choro e ranger de dentes. Então, se você é médico e receber um talento, acho que Deus quer um pouco mais de você. Ele vai cuidar de você, você vai ganhar dinheiro, você vai ser bem sucedido à medida do seu mérito, do seu merecimento, da sua competência. Mas acima de tudo, ele te tem uma missão de cuidar de pessoas, de outros seres humanos. E o médico que ele está se formando, que ele é médico hoje, ele nunca deve esquecer dessas coisas. Não é discurso. Você se preocupa com a pessoa que está sentada ali na frente, todas as outras coisas que você quer, elas se tornam realidade. Porque você fez o bem, você cuidou direito, você usou o seu dom para promover aquilo que você deveria fazer como missão. Eu acho que ao longo dos 25 anos de profissão médica e de 50 anos de idade, isso foi o que eu aprendi. Então, se eu posso deixar algum recado hoje usa o talento que Deus te deu, multiplica ele, usa ele de maneira correta. O resto vai vir, porque Deus multiplica os talentos quando você usa adequadamente os seus talentos. Mas para quem enterrar, vai ter choro e ranger de dentes.
Nossa, fechou com chave de ouro. Então, muito obrigada, Sidney, pelo seu Prazer, tempo. viu? Na próxima linha, obrigada Opa, vir junto. Vai ser muito divertido. Vai. Aí a gente fala mais de casal, a gente conta as histórias aí. Opa, vai ser legal. Obrigada, gente. Então, encerramos aqui o nosso 4º episódio do podcast do Instituto Lorena Wiesentheimer. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.